É o desporto de massas do futuro. Os jogos eletrónicos atraem milhões de pessoas em todo o mundo e Portugal segue esta tendência. Conheça os protagonistas neste Falar Global. Há uma bola para crianças que consegue conciliar brincadeiras ao ar livre e ao mesmo tempo iniciar os miúdos na programação, para ver no GlobalNet. No Geração Arte, conheça Maria Silva, de 16 anos, a grande vencedora da categoria de texto do mês de maio. Os jogos eletrónicos movimentam milhões de euros e atraem também milhões de pessoas em todo o mundo. Portugal segue essa tendência e há já quem viva deste desporto de massas do futuro. Chama-se Bruno Moutinho, mas é como Impact, que é mundialmente conhecido dentro do gaming. É um streamer profissional, um ofício novo que chegou com a vontade de entreter pessoas que gostam de ver jogos eletrónicos ou esports, como quem assiste a um jogo de futebol. Componho as imagens, componho o vídeo, componho tudo o som, tudo aquilo que seja utilizado na transmissão, é como se fosse um programa de televisão. Tenho outro monitor onde eu estou a interagir com as pessoas que estão a tentar interagir comigo, onde eu vejo aquilo que me estão a dizer. Tenho outro monitor em que estou com mensagens mais privadas, outro monitor focado só mesmo no jogo, ou seja, eu tenho, tento manter-me atento a todo o tipo de informação que possa ser útil para eu entreter pessoas, essencialmente. O jogo é só uma ferramenta. Oh God, I messed up. I was like trying to do as fast as possible. Ganha entre 900 e 3.600 euros por mês, valor que pode subir conforme o que os seus seguidores queiram pagar. O seu programa, suportado pela plataforma online Twitch, é gratuito, mas pode ser subscrito por cerca de 4,5 euros por mês para se ter alguns benefícios, e há quem goste tanto do que ele faz que acaba por dar gorjetas que podem mesmo duplicar o seu rendimento mensal. Como comentam os jogos em inglês, Impact tem uma comunidade gigante de viewers em todo o mundo. Quase 50 mil seguidores no meu canal da Twitch, que é onde eu faço as transmissões em direto, mais 50 mil no YouTube, onde eu ponho vídeos de highlights, ou seja, são aqueles momentos mais fulcrais da transmissão, guias também, alguns guias, e depois tenho 20 mil seguidores no Facebook, e por dia tenho a quantidade de espectadores que eu tenho vai variando bastante. Há dias que tenho 300, ontem por exemplo chegamos aos 4 mil, portanto vai variando um bocadinho consoante aquilo que há para transmitir. A chave do sucesso dos streamers é jogarem e comentarem jogos com milhões de adeptos, como o jogo de tiro Counter-Strike, Dota 2, onde o objetivo é ganhar terreno ao inimigo e ocupar as suas bases, e o jogo do momento, League of Legends, o verdadeiro fenómeno do gaming, com mais de 67 milhões de jogadores ativos em todo o mundo. É um jogo de 5 para 5, cada equipa tem uma base. O objetivo muito básico é destruir a base inimiga. É verdade que o mapa é sempre o mesmo, mas o que torna o jogo tão interessante é o facto de haver muitos bonecos. Há mais de 100 bonecos, uma pessoa quando joga só com um boneco, e tornar-se master no boneco é uma coisa bastante complicada. É preciso de muitos jogos e é isso que torna o jogo interessante. É quando vamos experimentar um novo boneco, queremos aprendê-lo ao máximo, é uma nova aventura basicamente para nos iniciar e é por isso que é o que prende tanto a este jogo. Metralhadora! Além de streamers, são jogadores de alta competição de League of Legends. João S92 integra a equipa dos Grow Up Gaming e Impact, a equipa da For the Win, associações de jogadores eletrónicos que funcionam como clubes de futebol, com vários tipos de jogos e equipas em diferentes divisões. Nós podemos estar a jogar futebol no campo com os nossos colegas, mas não é a mesma coisa que estar num clube de futebol. Portanto, existem métodos de práticas organizacionais de forma a que haja evolução num clube de futebol para que o jogador evolua. O mesmo sucede nas organizações, e julgo que posso falar por todas, porque principalmente as maiores organizações nacionais, creio eu que todas têm um pouco de atenção neste sentido. Em Portugal já existem várias associações de esportes que, além de ajudarem os jogadores a evoluírem como pessoas, treinam futuros campeões de competições nacionais e internacionais. A mais antiga e mais premiada é a KIC. O que nós fazemos é reunir um grupo de jogadores que disputa torneios, cá em Portugal e lá fora, não é? Ganha prémios, ganha muitos prémios. Nós temos mais de 700 awards ao longo da nossa história. E, no fundo, é importante porque consegue proporcionar aos jogadores condições para jogarem, para viajarem, dar-lhes apoio em termos de organização, de torneios, etc, 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 portanto, logística,
Portanto, no fundo, é um clube de desporto, só que aqui neste caso um desporto eletrónico. E tal como no desporto rei, também nos esportes há a figura do treinador. Paulo Rocho tem 21 anos, está no 2º ano de gestão e treina equipas for the win há 3 anos. Normalmente os jogadores passa-lhes muita coisa ao lado, isto é, seja em táticas, seja erros que vão cometendo, e eu como treinador tenho de lá estar para corrigir isso, para lhes indicar aquilo que lhes está a passar ao lado, para no fundo acelerar o processo de evolução. O gaming em Portugal não é fácil e as equipas estão constantemente a trocar, ou seja, é preciso adaptar muito rapidamente para conseguir continuarmos a ser competitivos. Então o meu papel no fundo é criar a melhor equipa possível no menor tempo que tenho. Francisco Antunes é o futuro Cristiano Ronaldo dos esportes portugueses. Tem 16 anos e já é um dos melhores jogadores de League of Legends pela equipa do Skik. Quer seguir esta profissão, mas tem noção de que é uma carreira curta, à semelhança do futebol. Eu sempre achei que é dos 17 aos 22 anos mais ou menos e acaba. Porque daí, quando nós já temos 22 anos já começamos a perder as reações e já há novos talentos a entrarem. Então qual é o plano B? É fazer disto de carreira até lá e se conseguimos uma base de fãs bastante alta, conseguimos ter uma vida de streaming. Por exemplo, há vários jogadores que abandonaram os torneios internacionais e começaram só a dedicar-se ao streaming e hoje vivem disso e ganham bastante dinheiro. Os esportes estão a revolucionar o conceito de gaming e, por exemplo, na Ásia, os jogadores são levados tão a sério que vivem em casas de jogo para se prepararem durante todo o ano para as grandes competições. Um fenómeno que está a chamar a atenção ao mundo do futebol. Temos cada vez mais equipas a serem contratadas por clubes de futebol de renome internacional como o Besiktas ou mesmo o Barcelona, que está a dar passos para que isso possa acontecer. Wolfsburg há pouco tempo contratou 2 jogadores de uma modalidade que é o FIFA e portanto cada vez existe um mediatismo maior e que isso interessa porque vai gerando mais dinheiro e cada vez que torna-se mais fácil haver uma sustentabilidade em termos de ter jogadores profissionais nesta área. Portugal está a seguir a tendência, apesar de não haver ainda muitos jogadores profissionais. As empresas, especialmente de material informático, já começam a investir, mas os valores envolvidos ainda são muito baixos, sendo que o maior prémio em dinheiro em competições nacionais foi de 10 mil euros. Em Portugal, os videojogos ainda são vistos como coisas de miúdos, mas a verdade é que esta indústria já vale mais do que a indústria do cinema e da música juntos. Estima-se que este ano movimente qualquer coisa como 41 mil milhões de euros. Com a imagem de António Nolasco, Sueli Costa, Falar Global. E depois da peça, estamos no primeiro bar de videojogos de Portugal, o One Up em Odivelas, local ideal para falarmos com Gaspar Hipno, um dos melhores jogadores de videojogos do mundo. Gaspar, desde já, muito obrigado pela tua disponibilidade. Obrigado, eu. E desde já te pergunto, porquê és considerado o CR7 num determinado jogo por muitos daqueles que te conhecem? Basicamente eu consegui ganhar uma competição a nível mundial, já foi há algum tempo, em 2008, e consegui ganhar 30 mil dólares. Foi um feito bastante grande, principalmente no nosso país, que a nossa realidade de com um jogo que se chama Unreal Tournament. E de que jogo se trata? Basicamente é um first-person shooter, em que o modo que eu jogo é duelo, ou seja, é 1 para 1, em que é um jogo que ao fim de cerca de 10, 15 minutos, quem matar mais, entre aspas, ganha. Mas para atingir essa performance, jogas muitas horas por dia, treinas? Eu já jogo no Unreal Tournament desde os 11 anos de idade. Obviamente, competitivamente, só a partir dos 16, porque nem sequer podia, antes disso, de jogar em competições. E neste momento posso dizer que tento jogar 2, 3, 4 horas no máximo, até porque a minha vida não é só jogar. E tenho porque não és ainda um jogador profissional? É sim, sou um jogador competitivo, sou um jogador que participa em competições profissionais, mas ainda não existe torneios suficientes no meu jogo para me tornar totalmente profissional. Obviamente que se houvesse torneios constantes e houvesse uma cena mais profissional, eu possivelmente seria profissional apenas de videojogos. Mas tal como no desporto físico corres o risco de ficar demasiado velho para a alta competição? Porque é exigida muita destreza num jogo desta natureza. É óbvio que as reações, o tempo de reação ao fim de algum tempo na nossa vida vai ficando pior.
Mas com o amadurecimento também ganhei outras coisas, nomeadamente a inteligência emocional. Eu, quando tinha 16, 17 anos, estava a competir em torneios mundiais e eu via que nas finais ou em momentos decisivos colapsava. E mais tarde, com 21, 22 anos, consegui ganhar o meu primeiro o torneio. Portanto, eu acho que isto está diretamente relacionado. É óbvio que se eu tiver 35 anos, talvez as minhas reações não sejam tão boas, mas entretanto ainda tenho 27, acho que ainda me vou ser feito. Almejas chegar a um jogador com um estatuto verdadeiramente profissional? Achas possível? Possivelmente. O meu jogo neste momento vai sair uma nova versão. É normal haver muitos torneios. Eu há cerca de um mês estive nos Estados Unidos da América a acompanhar o processo de evolução do jogo. Fui convidado pela companhia que o faz, a Epic Games. Portanto, eu estou bastante esperançoso que possamos chegar a um patamar bastante elevado e eu, sendo considerado o melhor ou dos melhores jogadores do mundo, estou numa posição bastante boa. Neste momento acredito que muitos dos nossos telespectadores estejam surpresos e até admirados com esse estatuto. Em Portugal, tal como tu, Gaspar, existem outros jogadores a este alto nível mundial ou és um caso único? Temos jogadores bons principalmente em FIFA e em Pro Evolution Soccer, somos bastante bons em jogadores de futebol, já ganhámos algumas competições internacionais também. Obviamente que os apoios em Portugal ainda não são de facto muito grandes. No entanto, os jogadores podem sempre pertencer a equipas estrangeiras, portanto podem ser contratados por equipas estrangeiras, que foi o meu caso, já estive a jogar em equipas estrangeiras. Também temos um bom jogador que é o João Ferreira de Smite, que ficou em 4º lugar no Campeonato do Mundo, arrecadando 230 mil a dividir por 5 pessoas, que ainda dá uma quantia bastante boa. Portanto, temos bastante talento, considerando a nossa população, porque não temos tantos habitantes como nos Estados Unidos da América. Portanto, acho que, apesar de tudo, perante as dificuldades, estamos bem posicionados. Gaspar, antes de continuarmos, deixa-me dizer ao auditório do Falar Global que a seguir, como é habitual, temos muitos outros temas para continuar a acompanhar. Já a seguir no GlobalNet, conheça uma bola que, além de servir para brincar, também inicia as crianças na programação. No Global Labs, um jogo que testa as suas capacidades de concentração. Maria Silva tem 16 anos, vive em Lisboa e é a grande vencedora da categoria de texto do mês de maio no Geração Arte. Gaspar, voltando à nossa conversa, o torneio que ganhaste em Wembley deve ter sido uma extraordinária sensação, mas é o dinheiro que te motiva a ti e aos outros jogadores a este nível, ou quais são as verdadeiras motivações de um jogador com o teu perfil? Basicamente a competição é muito, muito importante. É a adrenalina? É óbvio que o dinheiro também é importante porque é o que nos move, apesar de tudo. Principalmente na minha idade, neste momento eu não me posso dar ao luxo de jogar quase por jogar, ou seja, eu vejo já quase jogar como um trabalho ou como algum investimento, porque visto que tenho tão pouco tempo livre, faço desta forma. Obviamente, quando eu era mais novo, fazia tudo muito mais por diversão e o meu objetivo principal nunca foi chegar ao estado onde cheguei. Portanto, eu acho que para se conseguir chegar a esse tipo de nível, também tem que haver muita paixão. Uma pergunta que eu certamente sei que a compreenderás e que pretendo esclarecer mais do que nunca os nossos telespectadores. Conheces jogadores ao teu nível, por esse mundo, mas normalmente são pessoas que são vistas como pessoas introvertidas, esquisitas até, out of the system. Afinal, qual é o perfil? São jovens com um ar saudável como tu? São pessoas normais? Sim, sem dúvida. O jogador competitivo, para já, eu acho que tem que ter algum equilíbrio mental, ou seja, tem que ter vida social, tem que sair com os amigos, etc. Porque senão chega ao final de um torneio e não vai conseguir aguentar a pressão. A maior parte dos jogadores que eu conheço são pessoas extremamente normais. Aliás, um dos jogadores que ganhou uma vez um torneio do meu jogo, em 2004, se não me engano, era culturista. Portanto, vai completamente desencontro ao estereótipo de gamer, nerd, etc. Obviamente que há nerds na comunidade, mas isso é como em tudo. Mas a maior parte dos jogadores de topo que eu conheço a nível mundial são pessoas extremamente normais e dos meus melhores amigos. Portanto, não é esse estereótipo. É óbvio que jogos, por exemplo, World of Warcraft, que são jogos se calhar um bocadinho mais de ficar em casa e não tão competitivos, se calhar podem criar mais esse estereótipo, mas eu não acho que esteja relacionado, até porque estes jogos ajudam a sociabilidade. Nós estamos constantemente a falar em comunidades, etc. E eu acho, inclusive, que eu comecei a ser mais sociável e mais normal quando comecei a jogar competitivamente, quando tive que ir sozinho para a Alemanha sem ninguém, que tive que me desenrascar, falar inglês.
Portanto, é óbvio que isto não é um conto de fadas e tudo é bom, mas os jogos a mim ajudaram-me imenso. Gaspar, como a taxa de sucesso aqui é porventura muito pequena, ou seja, porventura no póquer há mais possibilidades de se ganhar dinheiro do que aqui, porque o sucesso é mais difícil de alcançar, é mesmo importante que quem nos vê e quem joga possa ter ou uma carreira profissional ou prosseguir os seus estudos como segurança. Eu julgo que sim, principalmente nos videojogos nós não estamos a falar de futebol, não é? Portanto, nós não ganhamos milhões e lá está, temos o mesmo tempo de carreira que um jogador de futebol quase, porque o tempo de reação começa a baixar. Portanto, eu julgo que tem que se ter sempre um backup. Existem muitos jogadores profissionais que depois de deixarem de jogar, o que é que acontece? Começam a ser relatadores, etc. Mas mesmo assim eu acho que tem que se ter um backup, eu tenho que ter uma profissão. Portanto, a minha profissão neste momento é fazer 3D e é aquilo que eu gosto imenso. No entanto, os jogos, se calhar, talvez seja uma paixão maior. Não me importo de talvez estar 1 ano, 2 anos, 3 anos a jogar profissionalmente, mas eu sei que isso um dia vai acabar, portanto tenho que ter sempre um backup. Gaspar, e no futuro cá estaremos certamente para fazer um novo ponto de situação. Um prazer conhecer-te, muito obrigado por ter estado no Falar Global. Obrigado. E aqui ficou uma análise dos videojogos, certamente o desporto de massas do futuro, um desporto para a sua análise e quem sabe para a sua participação. Já a seguir, como é habitual, o Miguel Martins apresenta